Um professor de química, para desejar boa sorte a seus alunos na prova, utilizou 4 elementos da tabela periódica para escrever essa frase aqui, né? E aí na letra A ele pede assim, identifique os elementos da frase que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas e dê o número de massa do átomo presente na frase que possui 8 nêutrons e é utilizado na datação de fósseis orgânicos. Então vamos lá. Primeira parte, né? O mesmo número de camadas eletrônicas. Galera, na tabela periódica, o mesmo número de camadas eletrônicas ou níveis de energia, a gente vai achar quando os caras estão o quê? No mesmo período, né? Que é o referencial na horizontal. Então a gente tem o elemento de símbolo GD, que está aqui embaixo, né? Que é o elemento de nome gadolínio. Aí a gente tem o LU, que está aqui na mesma fileira, né? Que é dos lantanoides, que aí no caso, galera, ele está localizado aqui nesse ponto, né? Inclusive ele está aqui no mesmo período que está o gadolínio, né? Que no caso seria um lantanoide. E aí o próximo elemento que a gente está trabalhando aqui na questão é quem? É o elemento de símbolo C, que no caso seria o carbono, e o de símbolo K, que seria o potássio, que está aqui, né, no grupo 1 da tabela periódica. Então vamos lá. A resposta inicialmente é: quais são os elementos da frase que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, como eu disse, está no mesmo período? Nesse caso seria o gadolínio e o lutécio, que está nessa posição aqui da tabela periódica, como eu falei, ó, o gadolínio e o lutécio. Ambos estão nesse período aqui, ó, que seria no 6º período. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica deles, eles vão ter 6 camadas eletrônicas, tá? Bom, então feito aí a primeira resolução da primeira pergunta, agora ele quer saber o número de massa do átomo presente na frase que possui 8 nêutrons. E aí, galera, aqui, né, no caso que vai ser utilizado na datação de fósseis, no caso seria o elemento carbono. Então a gente está trabalhando com carbono, inclusive é uma metodologia muito famosa que é o carbono 14. O que acontece? Na tabela periódica, a gente sabe, né, com base no que foi informado, que o número do carbono é 6. E aí a gente sabe que o número de massa é igual ao somatório de prótons mais nêutrons. Se a gente sabe que no caso aqui está trabalhando com carbono, qual é o número de massa quando o meu carbono, que tem número atômico 6, ou seja, tem 6 prótons e 8 nêutrons, qual seria o número de massa? Então seria igual a 14, tá? Aqui o carbono 14 é muito famoso mesmo. E vem ser justamente o número de massa do isótopo que é utilizado lá na datação de fósseis orgânicos. Galera, não confundam o número de massa com massa atômica, tá? Esse número 12 aqui seria a massa atômica aproximada, que é uma média aritmética dos isótopos existentes na natureza. Nesse caso aqui que está sendo trabalhado é o isótopo de massa 14, tá? Na minha avaliação, esse tipo de questão aqui, a letra A não teria tanta dúvida porque o carbono 14 é muito famoso, tá? Então vamos lá. Na letra B, ele diz assim, olha, a reação entre o metal alcalino presente na frase, que no caso seria o potássio, né? Que a gente já tinha falado aqui, ó. Todos os elementos do grupo 1, com exceção do hidrogênio, né, são os metais alcalinos. Então a gente quer a reação entre o metal alcalino presente na frase e a água que forma um hidróxido e um gás combustível. Escreva a equação balanceada dessa reação. Então vamos lá. Metal alcalino, né? A gente sabe que metais estão no estado sólido, então eu estou partindo do metal, né? Ali no caso seria o NOx 0, mais a água. Então, mais H2O líquido, setinha. Eu vou formar um hidróxido. Cara, qual é o hidróxido que tem o potássio? É o KOH, que é o hidróxido de potássio. E qual é o gás combustível? O gás combustível aqui possível só pode ser quem? O hidrogênio, o H2 gasoso, tá? E aí a gente quer a equação balanceada. A gente pode balancear aqui de que forma? A gente poderia colocar o coeficiente estequiométrico meio aqui na frente, ou então, né, que seria o mais adequado, já que a IUPAC recomenda que evitem os coeficientes fracionários, né? O recomendável seria que a gente fizesse assim, olha, a gente duplicasse a quantidade de água e aí eu ia passar a ter 4 hidrogênios, tá vendo? Aí aqui já tem 2, aqui eu coloco um 2, que aí automaticamente eu estaria acertando também um oxigênio e coloco um 2 aqui na frente do potássio. E aí, galera, a equação estaria balanceada, tá? Essa reação aqui, ela é bastante famosa e a gente estuda no assunto de reações de simples troca ou deslocamento, tá? Se você, por acaso, nunca viu essa reação química, depois escreve aí no YouTube que tem um vídeo do canal do Manual do Mundo, que é muito famoso. Se você escrever alguma coisa como metal que explode na água, vai aparecer o vídeo lá do Manual do Mundo, que ele faz justamente isso, né? Que é jogar um metal na água e aí vai
ter uma explosão e tal. Só que ao invés do potássio, o vídeo ele é produzido com o sódio. A reação seria a mesma, só ia trocar, ao invés de potássio seria sódio. E aí depois tem uma pequena explosãozinha, porque essa reação química aqui, ela é exotérmica, ela libera calor. E aí o que acontece? Esse hidrogênio produzido, ele é um gás combustível, né? Então como a temperatura ela aumenta, né, a reação libera calor, esse hidrogênio explode. É uma reação muito bacana de se ver, inclusive ele até coloca aquele indicador ácido-base fenolftaleína. E por que ele faz isso? Para justamente demonstrar que é produzido uma base, né? O hidróxido de potássio, aqui no caso a gente sabe que é uma base inorgânica. Show? Então assim, essa daí seria a resolução aí da primeira questão aí da prova.